A graça e paz. Paz. Bem-vindos e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem pregada pelo pastor Elton Mello, lá no dia 11 de janeiro de 2026, na Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba. Isso. E o tema é um desafio muito direto para qualquer comunidade de Freio. O que, de fato, significa ser uma igreja acolhedora. E toda a reflexão gira em torno de uma instrução assim muito clara do apóstolo Paulo em Romanos 15, versículo 7. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a arquitetura da mensagem. Ela pega uma das ordenanças mais sagradas, né? A ceia do Senhor, e transforma a ceia na lente através da qual a gente deve enxergar o acolhimento. Exato. Não é uma conexão que a gente faz toda hora. Não é óbvia, mas a forma como ele constrói isso revela uma profundidade tanto teológica quanto prática muito grande. Com certeza. E para quem se interessar em ver o material na fonte, o que a gente sempre recomenda, a pregação completa está disponível no YouTube. Isso é importante. Tanto no canal da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, quanto no do pastor Elton Mello. E tem mais, o esboço detalhado com todos os pontos tá lá no site do pastor. Alcance Vitória.Igreja Acolhedora. Vale muito a pena conferir. Fica a dica. Ok, então vamos analisar isso. Confesso que, quando vi a estrutura, achei o ponto de partida, no mínimo, curioso. Sim. Porque, antes de falar sobre acolhimento, o pastor dedica um tempo considerável a uma instrução bem detalhada sobre a ceia do Senhor. À primeira vista, parece um desvio, né? Quase como se ele estivesse se preparando para excluir antes de falar sobre incluir. Pois é, parece um contrassenso. Mas a lógica é o oposto, não é? Exatamente o oposto. Essa escolha de começar pela ceia não é um desvio, é a viga mestra de todo o argumento dele. A instrução inicial estabelece um fundamento teológico que é crucial. Qual seria? A ceia é uma ordenança para os discípulos de Cristo. E a mensagem define isso muito bem usando a Escritura. São aqueles que, como diz João 1, receberam a Cristo como Senhor e Salvador. E segundo Romanos 6, declararam essa fé publicamente pelo batismo. Mas a forma como isso é apresentado é a chave, não soa como um clube exclusivo. De forma alguma. E esse é o ponto fascinante. Ele enquadra a ceia não como um ato de exclusão, mas sim como um ato de aliança. É uma refeição de família. Uma refeição de família. Gostei disso. Isso. A porta da família de Deus está aberta para todo mundo. Mas a ceia, a mesa, é para quem já faz parte da família. É um memorial para celebrar uma aliança que já foi feita. Entendi. Ao definir isso, ele evita que a ceia seja banalizada e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para o que vem depois. E aqui é onde a conexão acontece e fica realmente interessante. Depois de estabelecer para quem é a mesa, a pregação lança a pergunta que amarra tudo de forma brilhante. A pergunta é a virada de chave. Se fomos acolhidos por Cristo para participar desta mesa, como temos acolhido uns aos outros? De repente, a ceia não é só um ato vertical entre mim e Deus. Exato. Ela vira um espelho da nossa vida comunitária. Horizontal. Espelho. A palavra é essa, perfeita. A ceia se torna o grande modelo do acolhimento. E aí, a verdade central da mensagem fica explícita. A igreja se torna acolhedora quando vive a mesma aceitação que recebeu de Cristo. Uma lógica simples e direta. Simples, direta e, assim, profundamente bíblica. Quem foi amado sem condições, aprende a amar. Quem foi acolhido na mesa sem merecer, aprende a acolher os outros na comunidade. É isso. E com essa base teológica sólida e estabelecida, a mensagem se desdobra em 4 fundamentos práticos. O primeiro flui direto dessa ideia. O desafio é: aceite esta pessoa como ela é. Sim, e aqui a mensagem vai fundo em Romanos 15, 7. A ênfase não é só em aceitar, mas no como, da mesma forma que Cristo os aceitou. E como foi essa aceitação? É aí que está o ponto. A pregação detalha isso. Ele nos aceitou com paciência, com misericórdia, com graça e com amor sacrificial. Não foi uma aceitação do tipo, arrume a sua vida e depois venha. A mensagem é enfática nisso. Cristo nos recebeu quando estávamos
quebrados. Isso é um golpe direto no nosso orgulho, né? Na nossa tendência de querer consertar as pessoas antes de aceitar. A gente acolhe com um manual de instruções na mão. Exatamente. E a mensagem propõe acolher com uma toalha e uma bacia. Perfeito. A aplicação disso é um chamado radical à humildade. Tem uma frase na mensagem que resume tudo. Eu pertenço pela graça e o outro também. Uau! Essa frase nivela todo mundo, sabe? Acaba com a superioridade espiritual. Se eu estou aqui por pura graça, quem sou eu para impor condições para o outro se sentir parte? Isso desconstrói a mentalidade de clube e constrói a de hospital. E essa aceitação radical de alguém quebrado é impossível sem o segundo ponto que a mensagem define como a evidência final do Evangelho, citando Francis Schaeffer, o amor visível. Essa frase é pesadíssima. É de uma responsabilidade imensa. E se a gente conecta isso com o quadro geral, o argumento desloca o nosso foco do que a gente acha que é uma igreja de sucesso. Citando João 13, a mensagem diz que a marca do discípulo, o que o mundo pode olhar e reconhecer, não são os dons, a liturgia. Não são. Não é a estrutura, a organização. É o amor prático, visível. É a única linguagem que a cultura cética ao redor consegue entender de verdade. E eu gostei que a mensagem não deixou isso no campo do amor abstrato. Ela trouxe exemplos muito concretos. Uma igreja acolhedora é onde as pessoas são vistas, lembradas pelo nome, ouvidas. Cuidadas. Isso. Onde a primeira pergunta não é o que você faz, que já estabelece uma hierarquia de valor, né? Mas sim, como você está. E essa mudança de pergunta é uma mudança de paradigma. Total. Ela move o foco de utilidade para dignidade. As pessoas deixam de ser vistas como recursos, como números. Para as estatísticas de crescimento. Pois é. E passam a ser vistas como histórias, como seres que merecem atenção e cuidado. Isso, por si só, já é um ato de acolhimento poderoso no mundo que trata a gente como mercadoria. Totalmente. Mas esse amor visível não pode ficar restrito ao prédio ou ao domingo. E aí entra o terceiro ponto, que para mim é o mais contracultural hoje em dia. Compartilhe a sua vida. O exemplo é a igreja primitiva em Atos 2. Sim, a imagem de Atos 2 deles partindo o pão em suas casas é o coração desse ponto. A pregação argumenta que o crescimento explosivo da igreja primitiva não era só pelos milagres ou as pregações do Pedro. Tinha algo mais ali. Tinha. Era essa comunhão real, diária, doméstica. O cristianismo deles não era um evento para frequentar, era uma vida para compartilhar. As casas eram extensões da igreja. E isso vai na contramão de tudo, né? Individualismo, agendas lotadas, a nossa casa como um santuário impenetrável. Mas como uma comunidade pode incentivar isso hoje, sem que pareça mais uma obrigação? Essa é a grande questão. E a mensagem não dá uma fórmula, mas aponta para um princípio, onde a família há permanência. A ideia é que isso não pode ser um programa imposto de cima para baixo. Tem que ser cultural. Tem que ser o resultado de uma cultura. Começa com o exemplo da liderança, com pequenos grupos focados em relacionamento, não só em estudo. Começa com um incentivo à hospitalidade simples, um café, uma conversa. A chave é a intencionalidade de criar espaços para as vidas se cruzarem além do culto. E onde esse sentimento de pertencer floresce, o crescimento vira consequência, não meta. Se torna sustentável. Exato. E depois de falar de aceitação, amor e vida compartilhada, a mensagem fecha o círculo de forma brilhante, voltando para onde tudo começou, a ceia. O quarto fundamento é: seja parte ativa do corpo de Cristo. E aqui a mensagem traz a advertência sóbria de Paulo em Coríntios 11. Participar da ceia sem discernir o corpo não é só um ritual vazio, é perigoso. E o que seria discernir o corpo nesse contexto prático? A pregação define isso de forma muito direta. É reconhecer o próximo, cuidar do irmão, respeitar quem está ao seu lado, não importa a condição social, a aparência. A mensagem é categórica. Não pode haver fé verdadeira onde há indiferença, desprezo, panelinhas. Ou seja, não adianta minha relação com Deus estar em ordem na hora de pegar o pão e o cálice, se a minha relação com o irmão que senta no mesmo banco está quebrada. Perfeito.
A dimensão horizontal é tão essencial quanto a vertical. É uma advertência que nos impede de privatizar a fé. A aplicação é direta. Antes de comer e beber, a pessoa é chamada a um ato relacional, de abrir o coração e os braços. A comunhão com Deus na mesa está ligada à comunhão com os irmãos ao redor da mesa. Uma coisa não existe sem a outra. Então, para que tudo isso não ficasse só na teoria, a mensagem propõe uma ação concreta ali na hora para fazer a ficha cair. Sim, a pregação conduz a um momento que ele chama de ato profético. É uma tentativa de internalizar o conceito de um jeito físico, relacional. Como assim? As pessoas são convidadas a se levantar, encontrar alguém próximo, talvez alguém que não conhecessem bem, e abraçar essa pessoa declarando: somos uma família para pertencer e que cresce em amor. Uau! É tirar a mensagem só da cabeça e levar para o coração e para o abraço. Exato. É declarar uma identidade e um compromisso, um para o outro. E a conclusão amarra tudo isso ao tema que a igreja estava vivendo, que era o ano de romper. Exatamente. O chamado final não é genérico, é específico. Romper com a frieza, com o formalismo, com a indiferença. É um chamado para viver o calor da comunhão. E a ceia, logo em seguida, funciona como o selo de tudo isso. Um lembrete final. Um lembrete de que há lugar na mesa. O pão é para ser repartido, a graça é para todos. A mensagem termina com uma ideia que é consoladora e desafiadora. Uma igreja acolhedora não é perfeita, mas é cheia de amor. E onde o amor de Cristo prevalece, Ele mesmo restaura e faz crescer. Ao sagrado, a prática diária e às vezes bem difícil do amor e da aceitação. A ideia de que o nosso acolhimento ao outro é um reflexo do acolhimento que recebemos de Cristo. Essa é a grande viga que sustenta tudo. Como disse o Schaffer, a evidência final do Evangelho, como as comunidades podem, de forma intencional, tornar esse amor mais visível num mundo tão isolado? Boa pergunta. E a pergunta talvez mais desafiadora: o que, mesmo sem querer, nas nossas rotinas, nos nossos programas, pode estar ofuscando essa evidência hoje em dia? São questões que vão muito além de um único sermão. Agradecemos a audiência. Até nossa próxima análise de pregação. Fique na paz do Senhor.